A paz do Senhor Jesus. Nesta aula de subsídio nós vamos tratar da lição de número 3, dando sequência às nossas lições, da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, que tem por tema os compromissos dos discípulos de Cristo. Já de início, queremos deixar claro que o objetivo deste vídeo, desta pré-aula, não é repetir o conteúdo da revista. Nós não temos esse objetivo aqui de sermos repetitivos quanto ao conteúdo da revista. Nós não leremos a revista aqui durante este vídeo, durante esta pré-aula. Mas o nosso objetivo, nosso intuito é de auxiliar o professor a identificar os pontos centrais de cada tópico, tentar extrair o máximo de cada tópico das nossas lições, ou seja, trilhar um caminho que nós possamos aí compreender de forma lógica a lição, e saber quais são as lições que precisamos transmitir para a nossa classe. Então este é o nosso objetivo, E esta lição, irmãos, ela trata aí sobre o tema de discipulado. E discipulado na Bíblia nunca é apenas discurso. Discipulado nunca é apenas discurso. O que envolve no tema discipulado? Envolve compromisso, renúncia, obediência e coerência de vida. Então, ao longo deste vídeo, nós vamos caminhar pela lição, seguindo exatamente essa progressão, essa evolução a cada ponto central aí da nossa lição. E antes, irmãos, de nós entrarmos aí nos tópicos, é fundamental a gente compreender a estrutura interna da nossa lição. Nós precisamos entender a estrutura interna da lição. Então nós, como professores, nós precisamos entender a estrutura. E a estrutura da nossa lição, ela trabalha em 3 níveis de compromisso. O primeiro nível de compromisso é o compromisso pessoal do discípulo com Cristo. Isso precisa ficar muito claro para nós, A estrutura. Primeiro, compromisso pessoal. Depois, o compromisso comunitário. O compromisso comunitário expresso na igreja. E por fim, o compromisso que é um compromisso ético visível no mundo. Recapitulando: compromisso pessoal, compromisso comunitário, que envolve o compromisso em que o discípulo de Cristo tem com a sua comunidade, com a sua congregação local, E por último, o compromisso ético, que é um compromisso visível no mundo, Se o professor ele compreender bem essa progressão, ele conseguirá conduzir a aula com clareza, profundidade e transformar aí, a lição em tópicos muito relevantes, Então, prosseguindo, acompanhe comigo aí. Logo de início, o texto áureo da nossa lição, ela aborda aí o capítulo 4 de Mateus e o versículo de número 20. Quando a Bíblia ela diz que os discípulos, deixando logo as redes, seguiram a Jesus. É isso que nos diz aí o texto áureo, capítulo 4 de Mateus e o verso 20. Deixando logo as redes, seguiram a Jesus. Irmãos, esse texto ele revela um princípio essencial do discipulado. O chamado de Cristo ele é gracioso, mas a resposta do discípulo exige decisão imediata e comprometida. O texto diz que ao chamar, ao serem chamados por Jesus, eles logo de imediato eles seguiram a Jesus. Então, ele é um chamado gracioso, mas esse chamado gracioso ele exige uma decisão imediata e comprometida. Seguindo, aí o princípio da verdade do texto áureo, a nossa verdade aplicada, ela reforça isso ao afirmar que o discípulo deve honrar o seu compromisso com Cristo, seguindo pelos caminhos que ele mesmo direciona.
né? Portanto, o eixo central aí da nossa lição é claro, né? Não existe discipulado verdadeiro sem compromisso real com Cristo. Então esse é o eixo central da nossa lição. Não existe discipulado verdadeiro sem um compromisso real com Cristo, né? Avançando para o próximo tópico, né? O chamado, né, para o compromisso, ou o tópico seguinte, que diz o compromisso de carregar a própria cruz, né? Diz assim: no primeiro tópico, a revista ela apresenta o chamado para o compromisso. É isso que a revista propõe para nós. No primeiro tópico, a revista apresenta o compromisso, né, o chamado, melhor dizendo, um chamado para o compromisso. Começando pelo compromisso de carregar a própria cruz. Aqui o professor é essencial, né, deixar claro para a classe que seguir Jesus não é apenas aceitar uma proposta religiosa. Irmãos, isso precisa ficar muito claro para as nossas classes, para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, né? Não é apenas aceitar uma proposta religiosa. Seguir a Cristo não é isso. Mas assumir uma postura contínua de renúncia e submissão ao senhorio de Cristo. A revista traz um comentário aí, né, do bispo Ides José do Carmo, publicado aí em 2017, que diz assim, ó, ele explica assim, que no contexto bíblico a cruz não era um símbolo religioso, mas um instrumento de execução. Portanto, levar a cruz significa crucificar o eu, né? Ou seja, matar o eu, enfrentar a rejeição, sofrimento e submeter, né, a própria vida à vontade de Cristo. Então, isso é o que significa seguir a Cristo. Isso é o que significa tomar a cruz. É crucificar o eu. Então, por isso que a nossa revista ela deixa bem claro que seguir a Jesus não é apenas aceitar uma proposta religiosa, não é isso, mas seguir a Cristo é estar crucificado com Ele, é renúncia, é rejeição, é sofrimento, é submeter-se à própria vontade de Cristo, né? Então é importante nós deixarmos isso claro para os nossos alunos que Jesus ele não disse admirem a cruz. Não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse admirem a cruz, mas ele disse tomem a sua cruz, né? E aqui nós temos um verbo aqui usado, ele indica uma ação consciente e deliberada. O discipulado não é acidental, mas uma decisão renovada diariamente. Então, carregar a cruz não significa abandonar a vida, mas reordenar a vida, colocando sonhos, projetos e desejos sob o senhorio de Cristo. Então, a lição aqui que o professor deve transmitir é clara. O discipulado verdadeiro exige entrega diária, perseverante e consciente. Então, essa é a mensagem que nós devemos aí transmitir para os nossos alunos. Avançando para o próximo tópico, o compromisso de ser verdadeiro. O segundo aspecto do chamado ao compromisso, perceba, nós abordamos o primeiro aspecto do chamado, né, ao compromisso. Partindo para o próximo tópico, nós aqui vamos abordar o quê? O segundo aspecto do chamado ao compromisso. E que aspecto que é esse? É o compromisso de ser verdadeiro. Então a revista ela ensina que o discípulo de Cristo deve refletir o caráter de Cristo, vivendo na verdade tanto em sua vida pública quanto em sua vida privada. Ou seja, em ambos os ambientes, tanto na vida pública quanto na sua vida privada, em qualquer um desses ambientes, o cristão ele deve refletir Cristo. Ele não deve apenas se limitar a refletir Cristo em uma vida pública, em uma vida onde todos estão ouvindo ou todos estão ali
testemunhando o seu comportamento, não, mas também em sua vida privada, em sua vida particular também, ele é chamado a refletir Cristo, né? O comentarista do bispo Abner, né, deixa um comentário aí na revista, e também é muito útil. Ele afirma o seguinte: ele afirma que Jesus não é uma possibilidade de verdade, mas a verdade absoluta, né? E se ele diz que ele é uma verdade absoluta, se ele afirma isso, que ele é uma verdade absoluta, quando ele diz eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está afirmando que ele é a verdade, né? E isso aqui é importante, irmão, nós salientarmos, nós deixarmos bem frisado, né? Que se ele diz que ele é a verdade, e nós cremos nisso, que ele é a verdade, tudo fora dele é engano, né? Tudo fora dele é engano. Outros caminhos fora dele são caminhos que levam à perdição e levam à destruição. É importante nós salientarmos isso, porque este ponto ele é extremamente atual. Quando nós falamos acerca de verdade, né, e verdade absoluta, é um tema muito atual. Por quê? Nós vivemos, irmãos, em um tempo em que é tomado pelo relativismo, é tomado pelas fake news e é tomado por uma incoerência moral muito grande, né? Quando eu falo de relativismo, nós estamos diante de uma sociedade e de um momento contemporâneo em que a verdade ela está sendo relativizada. Ou seja, o que é verdade para mim não é verdade para o meu vizinho ou para aquele que está ao meu lado ou ao meu próximo, porque cada um tem a sua verdade. Cada um enxerga dentro do seu ponto de vista, dentro da sua cosmovisão, que a sua verdade é verdade para si. E cada um, né, dentro deste ambiente, cada um tem a sua verdade. Mas Jesus diz que ele é a verdade. Ele é a verdade. E fora dele tudo é engano. Então, dentro deste mundo, né, de relativismo, né, e também temos aí relativismos teológicos, né, é importante nós frisarmos que Jesus ele é a verdade absoluta. E a verdade ela não é relativa. A verdade é absoluta e a verdade é Jesus. A lição, né, deixa muito claro isso para nós. O discípulo de Cristo não pode viver uma fé fragmentada, onde fala uma coisa e pratica outra. Não. A lição ela deixa isso bem claro. Que a lição aqui que deve ficar clara para nós é o quê? Que não existe discipulado verdadeiro sem integridade de vida, né? Então, recapitulando, se nós estamos em um mundo em que todas as coisas são relativas, né? Então a verdade ela é relativa, em que a moralidade, né, ela é deixada de lado. Então algumas pessoas elas têm a tendência de seguir esses padrões contemporâneos em que não dá credibilidade à verdade, em descredibilizar a Bíblia como verdade, né? Como palavra de Deus. Então, se ela não é verdade, se ela não é palavra de Deus, os valores morais e éticos que ela, a palavra de Deus, nos transmite, elas são descartadas porque as pessoas entendem que ela não é verdade, que ela não é padrão de orientação para ninguém. Então, é muito importante nós deixarmos isso claro, né, para os nossos irmãos que nos acompanham, que nos estão nos ouvindo em sala de aula, que para o mundo tudo é relativo. Para o mundo nada é uma verdade absoluta, né? Mas para o cristão, Cristo é uma verdade absoluta. E os seus ensinos é o padrão, é a regra de moral, né? De modo de viver. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática constante e diária. Então, devemos deixar isso bem claro, não existe discipulado verdadeiro sem integridade de vida, né? Porque o autor deixa isso bem claro para nós, sobre a integridade de vida. No mundo do relativismo, não existe um parâmetro, não existe um padrão, as pessoas não valorizam a integridade de vida. Cada um tem a sua verdade, cada um segue o seu padrão, né? Cada um segue os seus próprios limites, né? E não os limites que é imposto pela palavra de Deus. Então acaba se tornando um relativismo de verdades.
Mas a palavra de Deus nos orienta ao quê? A buscarmos uma integridade de vida, a buscarmos o padrão moral que a Bíblia nos orienta. Vamos avançar para o próximo tópico, que nos fala acerca do compromisso com a obediência, né? O terceiro aspecto do chamado, perceba, passamos pelo primeiro aspecto, pelo segundo aspecto e agora estamos avançando para o terceiro aspecto do chamado ao compromisso, para o compromisso. E qual é o terceiro aspecto que nós precisamos deixar claro para nossos alunos? É que o próximo aspecto é o chamado ao compromisso. É o que? É a obediência. Então a revista deixa claro que obedecer a Cristo não é legalismo, né? Alguns dizem que a Bíblia é cheia de legalismo, que a fé cristã é legalista, que o protestantismo ensina legalismo, que a religião é pautada em legalismos, né? Mas o compromisso que o cristão tem, né, que está pautado em uma obediência, e obedecer a Cristo não é legalismo, mas expressão prática do amor a Deus. Então, quando nós obedecemos, nós estamos vivendo debaixo de legalismo? Não estamos vivendo debaixo de um legalismo que o mundo fala, não. Nós estamos mostrando, ou demonstrando, ou expressando de forma prática o amor a Deus, né? Então, não é somente um amor falado, mas é um amor praticado. Então, a nossa obediência é um amor que não é falado, mas é um amor praticado. João vai dizer que muitas pessoas dizem praticar o amor, mas eles apenas falam, mas eles não praticam. E a obediência, como a nossa revista aqui nos direciona, né, é que a obediência ela é a expressão prática do amor a Deus, não é legalismo. Então, temos aqui também um comentário do bispo Abner, que acrescenta, que ele diz, né, que ele destaca que a obediência é um princípio bíblico revelado desde o início da Escritura. E para acrescentar, professor, ele pode ensinar, né, que a obediência não nasce do medo. Enfatize isso, né, na sua sala, professor, que a obediência ela não nasce do medo, né? Tem pessoas que acham que obediência é medo, né? É medo de repreensão, medo de castigo, medo de uma certa exortação. Não, a obediência ela não nasce do medo, mas do relacionamento, né? Nós obedecemos a Deus, obedecemos a Cristo e a sua palavra porque nós temos um relacionamento com ambos. Então, a nossa obediência ela não nasce do medo. A nossa obediência nasce da relação que temos com aquele que nós obedecemos, né? Quem ama a Deus deseja obedecê-lo. É assim, né? É simples, né? Quem ama a Deus deseja obedecê-lo. É um desejo que parte do cristão, parte do discípulo, né? Esse desejo de amar, né? E o desejo de obedecê-lo. Aqui, a lição fundamental que deixa aqui clara para nós nessa revista é que quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos, né? Ele mesmo diz que aquele que me ama é aquele que me obedece, né? Partindo para o próximo tópico, né? O comprometimento aí com Cristo. Note aqui, professor, como a lição avança de forma lógica, há uma progressão lógica, há um avanço, né, na lição, né, um degrau de cada vez. Nós vemos aqui um avanço, né? Depois de tratar do compromisso pessoal, ela responde à pergunta: como esse compromisso se manifesta na prática? E é exatamente isso que o tópico, né, o segundo tópico ele vai abordar. No primeiro tópico, né, nós falamos acerca do tratamento pessoal, do compromisso pessoal, né, compromisso pessoal. E partindo para o segundo tópico, né, responde à pergunta: mas como esse compromisso se manifesta na prática? Né, nós falamos acerca dos compromissos nos primeiros tópicos, mas partindo para o tópico segundo, né, existe uma pergunta: como esse compromisso se manifesta na prática? Vamos avançar. E é exatamente isso que esse próximo tópico vai abordar.
Vamos lá. O compromisso com Cristo, né? Comprometidos com a igreja. O compromisso com Cristo se expressa num compromisso com a igreja. Perceba, há um compromisso com Cristo? É claro que vai haver um compromisso com a sua igreja, com o seu povo, com a sua comunidade, com a sua congregação. O pastor Josué, na revista aí de 2024, ele afirma que não existe cristão isolado. Isso aqui, irmãos, é o que nós precisamos deixar muito claro, né, em nossa sala de aula. Não existe um cristão isolado. Ninguém nasceu para ser ilha, né, e viver isolado. Algumas pessoas dizem, eu sou a igreja, né, mas não existe igreja sozinha. Não existe igreja isolada. Se você pegar uma parede, ela tem vários blocos, mas um bloco só, isolado, ele não é a parede. A parede, ela existe pela multiplicidade de blocos e pela união desses blocos que formam uma parede. A igreja, ela é formada por vários membros, cujo corpo, né, que é formado por esses membros, tenha uma cabeça que é Cristo, né? Mas os membros separados não são a igreja. A igreja é formada na unidade. Então, o compromisso de Cristo, ele é revelado, né, com um compromisso com a sua igreja, né? O Novo Testamento, ele não reconhece uma fé solitária, né, mas nos mostra ali que a fé faz parte de um convívio ali contínuo com a comunidade da fé. Um discípulo desconectado do corpo de Cristo, ele enfraquece a sua fé, né, sua identidade e o seu testemunho. Irmão, se você cortar um membro do seu corpo e deixar ele separado, né, um dedo, uma orelha ou qualquer outro membro do seu corpo que você cortar e deixar ele isolado, ele automaticamente, irmãos, ele perde a vida. Ele perde ali a sua funcionalidade no corpo, né? Ele vai deixando de perder, de ter vida, melhor dizendo, né? E ele acaba ali sucumbindo e morrendo. Da mesma forma, irmãos, o cristão que está ali a par da comunidade, que está isolado da comunidade, ele acaba se esfriando, porque ele está longe do braseiro, ele está longe de todas as brasas, né? As brasas juntas ali vão uma aquecendo a outra e vai mantendo-se ali o calor, mantendo-se ali aquele fogo, o fervor espiritual. Então, quando há esse distanciamento, quando há esta separação, acaba ali tendo ali consequências de esfriamento e morte espiritual. A lição aqui ela é muito clara, né, neste tópico. Não existe discipulado bíblico fora da comunhão da igreja. Irmãos, não existe discipulado bíblico fora da comunhão da igreja. Avançando para o próximo tópico, comprometidos com o autoexame. O segundo ponto, né, trata do compromisso do autoexame. O verdadeiro discípulo, ele vive em constante vigilância espiritual. O bispo Abner novamente deixa aí um comentário na nossa revista, e ele ensina que o autoexame não é julgar os outros, mas examinar a si mesmo à luz da palavra, né? O próprio apóstolo Paulo ali, quando ele vai escrever a igreja de Corinto, né, no momento ali da ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um autoexame, uma autoavaliação, uma autoanálise de comportamento, de conduta e de vida cristã. Autoexame sem palavra gera culpa, né? E palavra sem autoexame gera religiosidade, né? O compromisso espiritual, ele exige a avaliação constante da própria vida diante de Deus. Então é necessário, irmãos, né, o autoexame, uma autoavaliação. O próximo tópico fala sobre comprometidos com a palavra. O terceiro ponto aqui mostra que amar a Deus conduz ao compromisso com a sua palavra. Irmãos, não existe compromisso, né, com Deus e não automaticamente você está comprometido com a sua palavra ou amar a sua palavra.
O bispo Abner, ele afirma que a Bíblia não é apenas regra de fé, não é apenas uma regra de fé, mas manual de vida, né? O professor aqui, ele pode destacar que toda a ética cristã nasce da palavra, né? A lição a ser transmitida aqui é clara: o discípulo fiel vive submisso às Escrituras. Irmãos, não tem como nós vivermos de forma autônoma ou baseado em nossas próprias experiências, né? Precisamos estar aqui submissos às Escrituras, submissos à palavra de Deus, né? O próximo tópico 3.1, que nos fala sobre resplandecendo no mundo, vai nos falar acerca do compromisso com Cristo, reflete na ética cristã. Recapitulando, nos primeiros 3 tópicos nós falamos acerca do relacionamento pessoal, melhor dizendo, compromisso pessoal. Nos 3 tópicos segundos, né, nós falamos acerca do compromisso ali, que reflete o compromisso comunitário, um compromisso com a igreja. E partindo para o tópico 3º, nós vamos ver aí que vamos abordar, né, resplandecendo no mundo, ou seja, agora é um compromisso ético mundial, no mundo, né, onde as pessoas vão ver o cristão resplandecer, o mundo vai ver o cristão refletir, né? O bispo Abner, ele deixa aqui também uma outra lição. Ele diz que o discípulo, melhor dizendo, ele é chamado a viver como luz, com testemunho visível e coerente, né? Irmãos, não tem como ser luz sem um testemunho visível e um testemunho que seja coerente. Tópico 3.2, o compromisso com o bem. O pastor Israel Maia, na revista aí de 2008, ele diz assim, ó, ele ensina que não basta fazer o bem uma vez, é necessário perseverar, né? A lição aqui é clara: a fé cristã se expressa em ações constantes de amor, né? E partindo para o final, a base da ética cristã, né, a palavra de Deus. Qual é a base da ética cristã? É a palavra de Deus, né? A lição ela conclui mostrando que não existe ética cristã sem fundamento bíblico, né? Valores precedem escolhas e valores cristãos nascem da palavra de Deus, né? Os nossos valores não nascem de outro lugar senão da palavra de Deus. É lá que estão os valores do cristão, é lá que está aquilo que o cristão tem de mais valioso, né? Está na palavra de Deus. E para concluir, esta lição ela nos ensina que o discipulado cristão é uma entrega total e contínua. Total e contínua. Essa é a entrega do cristão. Envolve renúncia, envolve obediência, envolve comunhão, né? E uma ética que glorifica a Deus, né? Que o Senhor nos ajude, né, a formar discípulos comprometidos que reflitam o caráter de Cristo em todas as áreas aí da vida. Que Deus abençoe a sua aula, né, do próximo domingo, que esses auxílios possam de alguma forma esclarecer, lhe ajudar, lhe nortear, né, para extrair o melhor possível aí da sua lição, da aula que você vai transmitir, né? Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo lhe ajudou de alguma forma, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal para que você possa receber as notificações das próximas aulas que serão aí colocadas, né? Comente, deixe a sua dúvida se houver alguma, se você quiser auxiliar de alguma forma também, deixe o seu comentário, né? Será muito bem-vindo. Que Deus lhe abençoe e até a próxima.